Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando nosso programa Sala de Oração. Todas as terças-feiras, às 15 horas, nós temos um tempo aqui para falar sobre oração, a importância de orar, a necessidade que nós temos de orar, a bênção que é você receber e você ter esse tempo de oração. Enfim, durante esse tempo aqui, esses 40, 50 minutos, a gente aproveita para poder aprender, pensar, se debruçar sobre isso, enfim, tratar o tema como ele deve ser. Eu estou com o guia aqui hoje e com Angela Valtier, fazendo junto comigo o programa, e que você tenha uma tarde abençoada na nossa presença, mas principalmente na presença de Deus. Quero começar o programa de hoje, primeiro falando, Ângela, sobre o filme que nós assistimos alguns dias atrás aqui, um filme chamado A Forja. Assistimos um pré-lançamento aqui na igreja, se não me engano foi no dia 19, e aí agora teve um lançamento na segunda-feira agora, ontem na verdade, né? Um lançamento oficial. Nós tivemos no cinema, a igreja esteve lá com uma série de pessoas e lá 25 pessoas decidiram entregar sua vida a Jesus Cristo para a glória de Deus e se render aos pés do Senhor. E tem um testemunho aqui do pastor Joel num dos nossos grupos de WhatsApp aqui, eu quero ler para vocês porque fala sobre isso. Ele intitulou como assim: Os efeitos da oração. Nos últimos dias, chamei os irmãos para orar pela proposta da igreja no cinema. Depois dos resultados de ontem, com 25 decisões, a oração continua produzindo frutos. Hoje eu e a Leonor estávamos na estrada usando a camisa com a pergunta: você precisa se acertar com Deus? Paramos num posto e o caixa apontou para a camiseta e me disse que estava precisando. Perguntei para ele se poderia ajudá-lo. Ele disse que sim, então apresentei os 5 pontos do Você é Salvo. Ele em lágrimas aceitou a Cristo e orei por ele. Cubram o Flávio em oração para a sua libertação completa dos pecados. É isso que acontece quando as pessoas se propõem a orar. É isso que tem sempre fruto. Oração tem sempre fruto. Oração não é árvore seca, oração não é jogada ao vento, oração não é lançada no nada. Não, a oração que é direcionada ao Senhor, que é feita em nome de Jesus, que é feita por um coração sincero de alguém que conhece a Deus, ela sobe sempre aos céus, ela chega diante de Deus e ela dá fruto. Como o Flávio, como tantas outras pessoas que entregaram a vida a Jesus naquela sessão de cinema, e quantas outras vidas que são alcançadas todos os dias porque existe alguém que está orando. Então, ore, meu amado, ore. Não importa qual é a condição que você encontra, talvez um parente seu, ou um filho teu, ou um amigo teu, ou alguém que você goste, não importa qual a condição que ela se encontre hoje, se você crer e orar e se colocar em oração, o milagre pode acontecer. Deus continua ouvindo orações e respondendo orações. Isso é muito, muito, muito importante. Então, guarda isso aí dentro do seu coração. Nosso programa, nós temos algumas etapas que alguns estágios nós trilhamos aqui por eles. Fazemos leitura sempre de frases sobre oração, de grandes homens de Deus que falaram sobre o assunto. Temos também a leitura de um livro aqui que está chegando no último capítulo. Estamos lendo uma parte desse capítulo que é um pouco mais extenso por programa. Estamos também com um grupo de oração, é um grupo de WhatsApp para que você possa entrar ali. E a proposta é que você venha orar conosco às 3 horas da manhã, de sexta para sábado. Todas as sextas-feiras, às 3 horas da manhã, de sexta para sábado, né? Às 3 da manhã de sábado, na verdade, melhor dizendo, você se concentrar junto com esse grupo para orar. Pastor, não consigo orar junto com o grupo, porque aos sábados eu tenho uma atividade, tenho um trabalho, eu tenho alguma coisa pela manhã, e aí se eu acordar na madrugada vai prejudicar o meu sono, vai me atrapalhar. Tudo bem, escolha um outro horário e tire ali 40 minutos, 50, 1 hora para ficar diante de Deus, falando com o Senhor. É muito importante, muito interessante que você tenha durante toda a sua semana um tempo com Deus. A madrugada é algo a mais que a gente está colocando diante do Senhor, é um clamor a mais, é um pedido a mais, enfim, é uma situação a mais que nós estamos colocando. Dentro desse grupo, que é esse WhatsApp, que é esse QR Code que está na sua tela, que você pode escanear com o seu celular, você já vai direto para lá, mas se você de repente não consegue fazer isso, na descrição do vídeo no YouTube tem também o link lá que vai encaminhar você para esse grupo. Lá dentro do grupo você pode compartilhar os seus motivos de oração, lá tem algumas pessoas postando algumas coisas agora, então você pode interagir com o pessoal lá, pode colocar seus motivos, pode orar, enfim, você vai estar dentro de um ambiente que é voltado e focado para isso, tá certo? Então, se você pode participar disso, participe, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida. Eu tenho 2 livros que eu já publiquei, um é sobre liderança, chamado Liderança Frutífera, um outro é sobre uma história bíblica, né, a vida de Pedro, né? Escolhi 5 momentos de Pedro, lancei um livro falando sobre isso, a importância de você
conhecer a Cristo, a profundidade que só Cristo pode dar, enfim, o socorro que Jesus entrega, quando você vai aos braços do Senhor você é alcançado, enfim, fui falando sobre 5 atos da vida de Pedro para resgatar isso. Eu estou tentando lançar um próximo livro, Ângela, e ontem eu recebi um orçamento da gráfica, eu quero pedir até oração por isso, porque está um absurdo, e que o Senhor possa prover, então, se for a vontade dele, me abençoar aí nesse sentido. Tá bom? Então você que está no grupo aí, e você que participa disso, orando por mim, você que não está e quer entrar, faça parte disso. É só escanear esse QR Code que está aí na sua tela. No nosso período de frases hoje, eu quero ler, na verdade, algumas frases. Primeiro, sobre a importância da oração. E como é importante você fazer disso um hábito. Um hábito. Ninguém sai orando assim do nada, 2 horas, 3 horas, 4 horas, passa um período. Ninguém sai do nada já mantendo aquilo que Paulo diz, né, orar sem cessar, que é ter aquele pensamento de oração, é ter aquela convicção de que as situações estão sendo colocadas o dia todo, o tempo todo. Geralmente nós temos estágios a percorrer, tem uma jornada para ser percorrida. E eu quero te incentivar a percorrer essa jornada. É começar com pouco tempo, depois ir acrescentando, a ponto de você chegar a uma vida de oração mais robusta, com mais solidez, né? Não só aquela vida só de pedir, não só aquela vida só de outras coisas, mas uma solidez na oração, onde você também ouve ao Senhor, fala com Ele, busca, ora. Todo crente vai, se você perguntar, ele vai dizer, não, eu preciso orar, e todo crente vai dizer que precisa orar mais. Tanto uma situação quanto a outra são verdadeiras, são necessárias, são reais, mas nós precisamos criar um hábito, criar uma constância na oração. Não adianta você pegar um dia e orar 6 horas e nos outros você não orar nada. Isso não vai ser legal para você. Não vai ser legal para você. É importante que você tenha uma constância. Tenha um tempo todos os dias com o Senhor. Isso vai moldar o seu caráter. Isso vai transformar você. Porque às vezes, Ângela, a gente pensa o seguinte, a pessoa vem no culto todas as semanas, mas não consegue ser transformada. Por quê? Porque culto não transforma. Não é o culto que transforma a pessoa. Me batizei, mas não mudei. Não é o batismo que transforma pessoas. É a sua exposição à presença de Deus que te transforma. É a sua exposição à palavra que muda os seus pensamentos. Então não adianta você vir no domingo, ouvir uma grande mensagem, sair impactado pelo ambiente, pela glória de Deus, e depois passar a semana toda longe disso. E isso não vai ter efeito na sua vida. Leitura bíblica, faça disso um hábito diário. Isso vai mudar os teus pensamentos, renovar a tua mente. Aquilo que você lê em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 12, desculpa, você vai viver isso se você ler a palavra todos os dias, a mudança de mente, a transformação, a metanoia. Isso é para quem vive todos os dias com o Senhor. Isso é para quem está tendo constantemente os olhos, a mente, essa parte neural voltada à palavra de Deus, voltada à Bíblia Sagrada. E essa transformação de ser, de forma de ser, de abandono de vício, de um monte de coisa, é reflexo da sua constância na presença de Deus. Se você estiver na presença de Deus todos os dias, como faço isso, pastor? Se colocando em oração. Aí você está na presença de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Quando você entra no teu lugar secreto e busca ao Pai em secreto, o Pai te vê, o Pai te dá resposta. Enfim, é o teu lugar entre você e Deus. E disso você sai transformado todas as vezes que você entra para esse ambiente. A presença de Deus é um ambiente de transformação. Então hoje eu quero ler algumas frases falando sobre isso. A importância de orar e te incentivando a fazer disso um hábito diário. A primeira é simples. São frases simples, na verdade, né? São coisas simples aqui, até mesmo sem nome de autor, porque são frases simples, mas são verdades reais para o nosso dia a dia. A primeira é o seguinte: sem oração não há bênçãos. Sem oração não há força. Tem muita coisa que eu posso conquistar com a minha vida. Não precisa ser crente para comprar carro novo, para comprar casa, para poder entrar numa porta de emprego, para poder fazer algumas coisas, arrumar uma namorada, uma esposa, um marido. Não precisa ser crente para isso. Agora, se você quer a bênção de Deus, se você quer o favor de Deus na compra de um carro, o favor de Deus na compra de uma casa, o favor de Deus na compra no início de um relacionamento com alguém, o favor de Deus para qualquer coisa da sua vida, você precisa então orar. Bênção, coisas que vêm dos céus para nós, são resultado da nossa oração. Você precisa
se colocar diante de Deus por isso. Do mesmo jeito, tem gente que é resiliente sem ser crente. Tem gente que é pedra 90, aguenta baque, aguenta a vida, tem muita vivência, muitas situações crente. Agora, se você quer desfrutar da força de Deus na sua vida, do sustento que Deus dá, ser amparado, ser socorrido, ser sustentado pelo Senhor, aí você precisa, então, orar. Para que Deus seja o teu sustento, o teu arrimo e a tua força na hora da tribulação. Então, você pode conseguir isso por conta própria. Agora, se você é um cristão, se você é um crente em Jesus, você precisa clamar aos céus para que essas coisas venham sobre a sua vida. A segunda frase é o seguinte: Deus pode resolver qualquer problema que você tenha. Você pode contar a Ele tudo isso por meio da oração. Não há impossíveis para Deus. Para Deus não há nada que Ele não possa fazer. E muitas vezes Deus faz antecipadamente, mas muitas vezes Deus faz como resposta ao nosso clamor. Ele sabe tudo, Ele é onisciente. Não se iluda com isso. Deus já sabe de todas as coisas. Então, por que Ele não age, pastor? Porque muitas vezes Ele nos espera com que a gente fale com Ele, espera com que eu ministre, né, a oração diante dEle, para que Ele possa trazer resposta também a essa oração. Terceira frase: não se esqueça de orar todos os dias, pois somos seres humanos e fracos. É uma necessidade, é uma realidade. A gente às vezes começa uma vida cristã bacana, buscando a Deus, orando e tal, se fortalece, amadurece, cresce. Não é mais o reflexo daquilo que está escrito lá na Carta aos Hebreus, que está tomando leite ainda, não. Agora você já está num alimento sólido, você tem substância de fé, você tem uma boa observação bíblica, você tem conceitos de agravados e guardados, e aí você dispensa a oração. Aí você dispensa esse tempo que você tem com Deus. Agora, você tem que guardar uma coisa dentro de você. A tua humanidade te faz ser dependente de Deus. Não é a tua maturidade, nem o teu conhecimento de Bíblia, nem o teu conhecimento até mesmo da presença de Deus, das capacitações que Deus te deu, nem dos dons. Não, a tua humanidade. Enquanto você for um ser humano, você vai ser reputado como alguém fraco. Fraco, que precisa de duas coisas, de vigiar e de orar. Enquanto você não tiver a asa ou corpo glorificado, ou não tiver transposto dessa vida para outra, você é um ser humano. E ser humano está ligado à fraqueza. Eu já conheci muita gente que era forte na fé, conhecedora da Bíblia, cair em pecado, abandonar a fé, apostatar completamente, largar a fé. Talvez você também conheça alguém assim. Agora, se eu guardo para mim, dentro de mim, eu sou um ser humano fraco, eu sou um ser humano fraco, eu sou um ser humano fraco, eu estou então buscando a Deus para ser forte todos os dias. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu sou fraco, então vem o poder de Deus através da minha oração, da minha devoção a Deus e me fortalece ali. Você não precisa ser refém daquela sua área de fraqueza, não precisa. Se você buscar a Deus, se colocar diante de Deus, Ele vai te fortalecer nessa área que é a tua área de fraqueza. E você não vai ser mais fraco, pelo contrário, vai ser forte. Deus vai te ajudar nisso. Então guarde essa frase. Não se esqueça de orar todos os dias, pois somos humanos e somos fracos. A oração é como respirar, é a quarta frase. Nunca devemos ignorá-lo. Se você ficar sem respirar, você morre. Se você ficar sem orar, a sua vida espiritual morre. Ah, mas eu venho nos cultos, eu trabalho, eu sirvo, eu canto, eu prego. Poucas. Não tem nada nisso que produza oxigênio espiritual. O que produz o oxigênio espiritual não é vir ao culto, não é fazer nada para Deus, é falar com Deus, é orar. É orar. Se tivéssemos um medidor disso, seria tremendo. Seria tremendo. Por quê? Porque você pega lá, eu acho que é oxímetro, que chama, Angela, que você coloca no dedo para ver o seu nível de oxigenação. Aí você mede ali, acho que é oxímetro o nome, né? Oxímetro, né? Aí você mede. Seria maravilhoso se tivesse isso para o lado espiritual, né? Põe no dedo e vê como é que está a sua espiritualidade. Muita gente já está debilitada. Por quê? Porque acha que fazer coisas é o que vai gerar oxigênio espiritual. E não é. É buscando a Deus nessas duas ferramentas de leitura bíblica, vida devocional e busca em Deus em oração. Isso vai gerar em você oxigênio. Se você não tem isso, comece a ter, porque senão a sua vida espiritual morre. Você vai ser uma pessoa religiosa. Você vai ser. Por que será que durante 3 anos e meio nessa terra, Jesus orava todos os dias? Será que ele precisava da oração, como nós precisamos? Será que ele era um dependente de Deus, como nós somos? Será que por ser Deus ele não poderia deixar de lado essas coisas? Dizer para a gente fazer, mas ele mesmo não fazer? Mas como ele estava num corpo humano, ele sabia do que ele precisava.
E por isso ele praticou isso todos os dias. Você vai encontrar nos evangelhos diversas vezes Jesus se retirando para orar, passando a madrugada orando, conversando com as pessoas e ensinando as pessoas a orar. Por quê? Porque ele entendeu a necessidade disso. Uma pessoa que quer produzir oxigênio espiritual, ela tem que produzir na sua vida a oração. E se você não tem isso, guarde o que eu estou te dizendo. Você está morrendo dia após dia. E não é porque você quer se desviar, não é porque você quer ser um mau caráter, uma má pessoa, não. É porque você não está cultivando aquilo que te dá vida. E o que dá vida ao cristão é a oração. A oração, uma pessoa sem oração é como uma árvore sem raízes, não tem como buscar nutrientes. É um complemento até mesmo da outra frase, que eu não vou aqui me delongar muito sobre isso. Mas se você não ora, você não tem como extrair os nutrientes que você precisa para a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos agora árvores enxertadas à videira. Somos ligados a uma outra árvore. Essa outra árvore tem uma raiz que está ligada a alguma coisa. Então, é óbvio essa junção de coisas. Nós precisamos de orar, porque a oração é que nos faz extrair nutrientes daquilo que a gente precisa para a nossa vida espiritual e para a nossa fé. A sexta frase é: não pare de orar, pois Deus sempre nos ajudará quando o buscarmos sinceramente. Não pare de orar, pois Deus sempre nos ajudará quando o buscarmos sinceramente. Se você para de orar, não tem como ver resposta de Deus sobre você. Tem uma frase na internet, né, uma imagem e uma frase, e a imagem ela é a seguinte: é uma pessoa escrevendo num caderno, deve ser uma situação devocional, ela começa assim: Deus, aí mostra no caderno uma lágrima caída, né? Uma gota de lágrima caída. E eu entendo aquilo sempre quando vejo essa imagem, algumas pessoas postam de vez em quando, aquilo é uma resposta para a gente. Por quê? Porque às vezes a oração ela é em silêncio. Deus consegue sondar o nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo consegue traduzir os nossos gemidos inexprimíveis e levar isso diante de Deus e fazer isso acontecer. Quantas vezes que eu tentava orar, mas não conseguia, só conseguia chorar. E eu tenho certeza absoluta que Deus entendeu 100% da minha oração. Ou seja, a intenção de você se colocar diante de Deus sinceramente é o que vale para Deus. A forma como você fala, a forma como você se expressa, a forma como você se dirige a Deus, isso tudo fica em segundo plano. Fica em segundo plano. Você conhece histórias aí, eu conheço história de gente que não tem vocabulário nenhum cristão, não sabe, essa mesma, Angela. Não tem vocabulário nenhum cristão, não sabe o que fazer, não sabe as palavras certas, mas ela se põe sinceramente diante de Deus e Deus responde. E também tem gente que sabe as palavras certas, são cristãos convictos, com conhecimento da palavra, usam os textos bíblicos, usam as expressões que os autores bíblicos usaram e também são ouvidas por Deus, porque o que vale diante de Deus de verdade é a tua sinceridade quando você vai orar. É a tua verdade diante de Deus quando você vai fazer ou praticar alguma coisa. Se há verdade em você, então a resposta de Deus para a sua vida. E o segundo bloco de palavras aqui, ele fala sobre você orar com sinceridade, né? Que é uma sequência disso aqui que nós estamos falando. O primeiro é o seguinte: não se esqueça de orar do fundo do seu coração, pois isso o aproxima de Deus. Toda oração sincera é uma oração profunda. É uma oração profunda. Orações rasas, respostas rasas. Orações profundas, envolvimento de Deus na profundidade das situações. Pensa nisso também, reflete nisso. Uma oração superficial, essas orações que a gente faz para comer, para fazer qualquer coisa, são orações superficiais, meu amado. Elas têm o seu valor, sim, mas elas não estão buscando te aproximar de Deus ou quebrar situações. Enfim, são coisas menos providenciais. Agora, se você tem coisas a serem resolvidas sérias diante de Deus, é necessário que você se aprofunde em Deus e faça uma oração mais profunda. Faça uma oração mais intensa. Faça uma oração com toda a sua sinceridade, com toda a tua entrega. Pensa nisso também. Segunda frase é: a pessoa que ora sinceramente a Deus todos os dias é rica. Mas é rica do quê? De dinheiro? É rica de recursos? Pode ser também, mas é rica de presença de Deus. Pessoa que ora sinceramente a Deus todos os dias, ela vive essa riqueza. E essa riqueza que Deus entrega, ela vai produzir e gerar outras riquezas na sua vida. Se você está orando com sinceridade, está orando ali diante de Deus, está orando com fervor, todos os dias, você vai prosperar naturalmente, eu creio nisso, porque você vai estar mais perto de Deus. Enfim, mais perto de Deus, você vai tomar decisões mais assertivas. Tomando decisões mais assertivas, você vai estar nos lugares certos, fazendo o que é certo, entregando o que é correto, enfim, você vai prosperar se for no ambiente de trabalho.
mais perto de Deus, você vai saber como tratar melhor os seus familiares, os seus amigos, ou seja, os seus relacionamentos melhoram. Mais perto de Deus, você vai conseguir entender projetos e situações, ou seja, você vai prosperar porque você vai ter visão, entendimento. Estar mais perto de Deus e orando a Ele com sinceridade só vai te fazer prosperar. E aí é natural, não é? É natural a pessoa que está prosperando no trabalho ter promoção, ela ter aumento de salário, ela ser reconhecida. É natural a família prosperar e deixar de desperdiçar, deixar de perder à toa. Enfim, organizar-se financeiramente, os relacionamentos, as pessoas que estão ao seu redor, que são as pessoas que promovem a nós todos os dias oportunidades, que se aproximam e nos dão chance. E essas pessoas vão estar mais sensíveis ao nosso contato, à nossa presença. Enfim, tudo melhora. Às vezes, a gente tem que pensar mais. Porque muitas vezes há um turbilhão de situações acontecendo no nosso meio e a gente fica pensando, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Eu não passei naquela prova porque era o diabo. Aconteceu aquela situação porque era o diabo. Às vezes, meu amado, é só a sua frieza espiritual dando reflexo. Porque se você está frio na fé, você está longe de Deus. E aí o quê? Você vai brigar mais com as pessoas. Olha como é elucidativa a palavra de Deus. Você não quer ter maus relacionamentos, mas como você está longe de Deus, você está mais raivoso, você discute mais. Não, é temperamento. Às vezes não é, às vezes só frieza espiritual mesmo. Mas não prospera meu negócio, não prospera aquilo que eu faço, eu ponho a mão e não dá certo. Peraí. Será que não é o teu afastamento de Deus que está impedindo essas bênçãos, porque a sua visão está fechada? Porque o céu está fechado para você, porque você está tão longe de Deus que agora está buscando as coisas materiais? Será que você não trocou já Deus por mamão e nem percebeu? Será que não há uma ação que está agindo contra a sua vida e ganhando espaço porque você está longe de Deus? Então temos que refletir, meus amados. Temos que refletir, porque se nós não estivermos perto de Deus, vai ficar tudo mais difícil. Se a oração não for sincera, não há oportunidade de receber a resposta de Deus. Isso é um fato. Orações que não são sinceras, nem espere que Deus responda. O pastor João conta uma história, não sei se foi aqui que eu contei outro dia, de uma moça que o procurou para que ela pudesse orar por ela, para que ele pudesse orar por ela. E ela não quis abrir o motivo pelo qual ela queria oração. E depois ele descobriu que ela queria oração porque ela queria que um homem que era casado, se separasse da esposa para que ela pudesse casar com ele. Agora a frase está dizendo, uma oração sincera não tem resposta de Deus. Por mais que ela quisesse aquilo e fosse verdadeiro aquilo, o propósito não é um propósito divino. Não tem nada de Deus nisso. Então a coisa não vai funcionar. Quarta frase, você acredita? Às vezes basta uma oração genuína para mudar tudo. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Eu creio de verdade nisso. Eu prego sobre isso, eu falo sobre isso, eu creio nisso, eu tenho certeza absoluta, plena, total, que com uma oração Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo. Mas se eu fizer 7 dias, Deus pode mudar também. Mas eu creio demais que com uma oração Deus pode mudar e transformar tudo. Quinta frase, Deus ouve cada oração que vem do fundo do seu coração. Então apenas confie suas preocupações a Ele e Ele responderá da maneira mais adequada. Isso é verdade também. Deus ouve aquilo que você fala e Deus responde. Então pegue como a palavra de Deus diz, pegue tudo e entregue aos pés da cruz e aos pés do Senhor. Somente orações verdadeiras a Deus podem ser ouvidas por Ele. Somente orações sinceras, reais, podem ter resposta de Deus, feitas em nome de Jesus. Feitas em nome de Jesus, porque Jesus mesmo disse, olha, tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então toda a oração ela necessita ser feita em nome de Jesus para ter resposta. E essa resposta vai ser abençoadora para cada um de nós. Que bênção essas frases do dia de hoje, que o Senhor venha te abençoar a cada dia mais, Estamos numa leitura bíblica, numa leitura de um livro. O livro é Poder através da Oração, de E.M. Bounds. Nesse livro nós estamos fazendo uma leitura de um capítulo por dia e chegamos no capítulo 12, que ele fala sobre, deixa eu pegar aqui, o que Deus quer que nós façamos. São 12 capítulos, esse é o último capítulo, mas é um capítulo mais extenso, então nós estamos fazendo a leitura de trechos, de trechos por semana. Esse livro é bom para você ter em casa, para você poder fazer a leitura dele depois novamente, vai abençoar muito a sua vida e é uma benção. Hoje estamos na página de número 38, vamos ler a 38 e a 39, e na semana que vem a gente chega aqui na página 40, deixa eu já salvar aqui.
Para deixar gravado aqui. O segundo parágrafo aqui está dizendo o seguinte: não pode a explicação da preeminência de Paulo no trabalho, nos resultados e na influência sobre a igreja e o mundo, ser encontrado no fato de que foi capaz de centralizar nele e no seu ministério mais orações do que outros. Aos seus irmãos de Roma, ele escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Aos Efésios ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, 18 e 19. Aos Colossenses reitera: suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Colossenses 4, 3 e 4. Aos Tessalonicenses, ele diz aguda e fortemente: irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5, 25. Paulo chama a igreja de Corinto em seu auxílio. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Esta devia ser uma parte da sua obra, eles deviam auxiliá-lo com as suas orações. Ele, num apelo adicional e final à igreja de Tessalônica, acerca da importância e necessidade de suas orações, dizia: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 2. Inculca nos filipenses que todas as suas provações e oposição podem tornar-se meios para a expansão do Evangelho, pela eficiência de suas orações. Filemão estava preparando um alojamento para ele, pois através da sua oração Paulo iria ser seu hóspede. A atitude de Paulo nessa questão ilustra sua humildade, sua profunda penetração nas forças espirituais que projetam o Evangelho. Mais do que isso, ensina uma lição para todos os tempos que, se Paulo dependia tanto das orações dos santos de Deus para dar êxito ao seu ministério, qual maior deve ser a necessidade de que as orações dos santos de Deus sejam centralizadas sobre o ministério hoje. Paulo não pensou que esta urgente súplica por oração viesse rebaixar a sua dignidade, diminuir sua influência ou depreciar sua piedade. Que importa se o fez? Perca-se a dignidade, destrua a influência, prejudique a sua reputação. Ele deveria ter suas orações. Vocacionado, comissionado e sendo principal entre os apóstolos como ele era, todo o seu equipamento era imperfeito sem as orações do seu povo. Escreveu cartas para todos os lugares, instando com eles para orar em seu favor. Orai pelo vosso pregador, orai por ele em secreto. As orações públicas têm pouco valor, a menos que estejam fundamentadas e seguidas pela oração particular. Isso é muito sério. Aqueles que oram pelo pregador serão para ele o que Arão e Ur foram para Moisés. Sustentaram suas mãos, levantaram e decidiram a batalha que se travava encarnicidamente em seu redor. A súplica e o propósito dos apóstolos foram fazer a igreja orar. Não ignoraram o lugar que a atividade, a capacidade e obras religiosas ocupavam na vida espiritual, mas nenhuma, nem todas elas, na estima ou urgência apostólica, podiam de maneira alguma comparar-se à necessidade e importância da oração. As mais sagradas e urgentes súplicas foram empregadas, as mais fervorosas exortações, as mais compreensivas e despertadoras palavras foram pronunciadas para reforçar a importantíssima obrigação e necessidade da oração. Orem os homens em todo lugar. É o cuidado do esforço apostólico e a nota-chave do sucesso apostólico. Jesus Cristo havia se esforçado para fazer isso nos seus dias de ministério pessoal, de maneira que ele foi movido por infinita compaixão nos campos maduros da terra, que se perdiam por falta de trabalhadores, e pausando em suas próprias orações, ele procurou despertar as sensibilidades embotadas de seus discípulos para o dever de oração, conforme lhes confiou.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, versículo 1. Nossas devoções não se medem pelo relógio, mas o tempo está na sua essência. A habilidade de esperar e permanecer e insistir pertence essencialmente à nossa comunhão com Deus. A precipitação, que é imprópria e daninha em todo lugar, o é em extensão mais alarmante na grande ocupação de comunhão com Deus. Devoções curtas são a ruína da profunda piedade. Guarda isso, devoções curtas são a ruína da profunda piedade. Quietude, alcance, fortaleza nunca são os companheiros da precipitação. As devoções curtas arrefecem o vigor espiritual, detêm o progresso espiritual, carcomem os fundamentos espirituais, crestam a raiz e a flor da vida espiritual. Elas são a fonte prolífica da apostasia, segura indicação de uma piedade superficial. Elas defraudam, mirram, apodrecem a semente e empobrecem o solo. É verdade que as orações bíblicas, em palavras impressas, são curtas, mas os homens de oração da Bíblia estavam com Deus através de muitas horas de luta, doces e santas. Ganharam por poucas palavras, mas por longa espera. As orações de Moisés registradas podem ser curtas, mas orou a Deus com jejum e poderoso clamor por 40 dias e 40 noites. A exposição da oração de Elias pôde condensar-se em uns poucos e breves parágrafos, mas sem dúvidas, Elias, que quando orava, fogo caía, empregou muitas horas em luta impetuosa e elevada comunhão com Deus, antes que pudesse com segura intrepidez dizer a Acabe, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17, versículo 1. O sumário verbal das orações de Paulo é curto, mas Paulo orava dia e noite com grande instância. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O Pai Nosso é um divino epítome para lábios infantis, mas o homem Jesus Cristo orou muitas noites inteiras antes que sua obra fosse realizada. Suas devoções de toda a noite e longamente sustentada deram à sua obra seu acabamento perfeito, ao seu caráter a plenitude da glória e de sua divindade. Maravilha! Mais um trecho desse capítulo maravilhoso que fala sobre o que Deus quer de você, o que Ele quer de nós e que você possa se concentrar aí para orar. Eu não gravei aqui a frase, mas vou até riscar aqui no meu material, porque essa frase ela é poderosa demais. Deixa eu só relaxar aqui. Ela fala sobre aqui, devoções curtas são a ruína da profundidade piedosa. Devoções curtas são a ruína da profunda piedade. Guarda isso aí, grava isso aí, escreve em algum lugar. Devoções curtas são a ruína da profunda piedade. Quanto menor é o seu tempo de devoção com Deus, menos piedoso você fica. A tendência de você virar um religioso profissional, ela é muito grande. Então, vigia, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Nós temos um versículo aqui que foi até lido aqui hoje também para a gente poder pensar junto e depois orarmos juntos para encerrar o programa de hoje. E o versículo também está na segunda carta de Paulo a Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 3. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3. Está dizendo assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu com vocês. Só um mesmo está bom, né? Só um mesmo tá bom. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Os tessalonicenses conheciam bem os efeitos da palavra de Deus na vida deles. Toda uma cidade alcançada, transformada, mexida, muita coisa acontece ali através da vida do apóstolo Paulo. E como é interessante, né? A leitura de hoje falando sobre isso, e agora esse versículo, que já estava escolhido antes de eu saber o que ia ler aqui mesmo, já estava escolhido, e como isso casa poderosamente. Porque quem está pedindo oração ali não é uma pessoa que está iniciando no ministério, não é uma pessoa que está a primeira vez pregando a palavra, não, é uma pessoa com uma tariba, com uma força poderosa em Deus.
É uma pessoa que conhecia muito a Deus, conhecia muito a presença de Deus. E essa pessoa está dizendo, orem por mim, orem por mim. Pessoas que não têm outras pessoas orando por elas, elas estão em sérios apuros espirituais. Nós precisamos de intercessores, precisamos de gente orando pela gente. Por isso Paulo diz, olha, ore por nós. Ele não tem vergonha de pedir oração, ele não tem soberba por conta disso. Por mais que ele fosse um grande homem de Deus, ele sabe que Deus precisava tocar a vida deles para que quando eles pudessem pregar, ministrar, anunciar, aquilo viesse com vigor, viesse com poder, viesse com graça. Pergunta é, meu irmão, você tem quem está orando por você? Porque senão a palavra não se propaga, a palavra não vai mais a fundo onde ela tem que ir. Nós precisamos de oração urgente. Ele dá a razão, ele dá o propósito. Orem por nós, para que a palavra que nós falamos, que nós pregamos, se propague. Como eu fico feliz quando eu olho para o lado, às vezes estou pregando num culto, dirigindo uma reunião, eu vejo um intercessor ali com as mãos levantadas. Como eu fico feliz de ouvir, às vezes, quando alguém vem compartilhar comigo, ela me diz assim, pastor, a gente está orando por você e pela sua família. Como isso me deixa feliz, como isso me dá força e vigor no espírito, como isso me faz, às vezes, até ter mais intrepidez do que eu deveria, ser mais ousado. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que estão intercedendo. Você também deve ser um intercessor. Mas se você é um pregador, se você é um anunciador, se você é alguém que tem na sua vida essa chamada, você precisa também de pessoas orando por você. Para que a palavra de Deus tenha sucesso através da tua boca. Eu sei, você tem que estar com a vida em santidade, você tem que estar também com a sua vida de oração bem firmada, você tem que estar com tranquilo diante de Deus, tem que estar bem com o Senhor, mas é muito importante também que você esteja coberto pela oração de outras pessoas. É muito importante que você tenha gente orando por você. E não precisa ser milhares, miríades de pessoas, não. Você precisa ter pessoas que estão ali fazendo intercessão pela sua vida. Para que a palavra que sai da tua boca, a tua mão quando se levantar, aquilo produza o efeito que Deus quer. Então a nossa reflexão bíblica de hoje é sobre homens e mulheres que têm a necessidade de orar. E têm a necessidade de receber a oração de outras pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, orem por nós. Orem por nós. Porque talvez quem conhece o efeito da oração nunca deixa de orar, mas quem não conhece e passa a orar, ele passa a ser um abençoador, passa a ser um fortalecedor, ele é abençoado, ele é edificado. Então Paulo está nos chamando, porque ele sabe que pessoas que estão propagando o evangelho, mas estão cobertas com oração, a tendência é dar certo aquilo que elas estão fazendo. Olha que loucura isso. Hoje começamos o programa com um testemunho de 25 pessoas que entregaram a vida para Jesus simplesmente porque tinham, é claro, alguém ali anunciando o evangelho, que é o pastor Joel, mas tinham pessoas que estavam orando para que a palavra que saísse da boca dele alcançasse as pessoas. Eu quero te convidar agora a se concentrar nisso. Espera aí, no final de semana tem culto na tua igreja, talvez tenha um culto semanal e talvez a mensagem que você vai pregar, se você for pregador, ou que se você vai ouvir, se você for membro da igreja, ela pode alcançar e pode impactar alguém. Ela pode salvar, libertar, ela pode curar, ela pode fazer. Mas então ore para que isso aconteça. Ore para que isso aconteça de verdade. Ore para que quando a palavra de Deus for aberta na igreja, ela seja propagada com força, propagada com ânimo, com o dunamis de Deus, seja uma explosão no lugar onde ela estiver e ela possa cumprir o teu propósito de alcançar o coração de pessoas. Essa é a reflexão para hoje, que você possa ser alguém que pede oração, mas que ore também e que faça intercessões pelas situações onde a palavra de Deus está sendo imposta. Que o Senhor te derrame graça e venha sobre a sua vida. O nosso motivo de oração de hoje, também da Agenda Pacentai, ela é o seguinte: pela força emocional de um coração equilibrado para manter-se de pé. Para que você tenha força emocional, um coração equilibrado, para que você possa se manter de pé. Você possa ficar firme quando as situações tiverem acontecido, e para isso você vai precisar de muita força nas suas emoções. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora, curvar a sua cabeça e falar com o Senhor em oração. Nós nos colocamos, ó Deus, nessa tarde, mais uma vez, diante do Senhor. Humildemente, Senhor Jesus, a gente chega aos teus pés para dizer que somos necessitados, para dizer o quanto precisamos, Pai, quanto dependemos do agir, do manifestar do teu Espírito, Pai, da tua graça, Senhor. Ah, Deus, que no nome de Jesus nós possamos ver, Deus, acontecer aquilo que é teu plano, Pai.
que as tentações, Pai Santo, os pecados, tudo isso venha cair por terra no nome de Jesus, Pai. E nós possamos nos voltar, nós possamos nos colocar totalmente inteirados em Ti, voltados para Ti, Deus. Derrama, Senhor Jesus, sobre os meus amados irmãos força, graça, Deus. Ajuda e auxilia eles, Pai Santo, a buscarem essa sinceridade, Pai, essa verdade no Senhor, Pai. A buscarem a realidade do Senhor, no Senhor, Pai, para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o equilíbrio que as nossas emoções precisam, para tomarmos decisões complicadas, para fazermos o que é certo, mas também para abraçar, também, Senhor Jesus, para dar cuidado a outras pessoas, que o Senhor possa nos capacitar para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Queremos também um coração equilibrado, queremos que o Senhor nos ajude a passar por toda e diversa situação, que o Senhor abençoe, Pai Santo, a casa dos Teus filhos, o casamento deles, Pai Santo, os sonhos e os desejos que eles têm, Deus, que o Senhor venha abençoar tudo isso para a glória do Teu santo nome, Deus. Nós estivemos andando de maneira equilibrada, com o nosso coração equilibrado, Senhor, tudo vai dar certo, eu creio nisso, Pai. Eu creio que o Senhor vai estar na frente, creio que o Senhor vai abençoar e creio que isso vai glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Assim nós Te adoramos nessa tarde, Pai, orando ao Senhor e fazendo isso debaixo do poder e também da autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, meu Pai. Amém e amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe então, meu querido irmão, que Deus te fortaleça, que você possa ter no seu dia a dia também um tempo para poder buscar Deus, para poder orar, se colocar diante de Deus e depois contar o seu testemunho aqui no programa e aqui para a gente, tá certo? Que Deus te abençoe então. Amanhã é quarta-feira, nós temos a nossa quarta de milagres, é um culto de batismo do Espírito Santo, é o culto do Senhor, onde nós buscamos a presença do Senhor. Deus tem se manifestado, Deus tem nos abençoado, tem sido uma bênção. Então você que pode estar conosco aqui, é amanhã às 15 horas aqui na Capela Irmã Estevanato. Vai ser bênção de Deus para a sua vida. Quinta-feira também nós temos nosso culto de intimidade com Deus, às 20 horas, venha buscar Deus também conosco. Final de semana, nossos dois cultos, às 10 da manhã e às 19 horas, cultos de comunhão e adoração. E você é o nosso convidado para tudo isso, tá certo? Para tudo isso. É tudo gratuito, estacionamento gratuito, entrada gratuita. Venha para cá buscar o Senhor, vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe então. Mandar um abraço ao seu Vicente Antunes, sempre conosco. Hoje também o diácono Jair Porto, que Deus te abençoe. A Inês Juriarte, lá de Chapecó, Santa Catarina, que Deus te abençoe. O Wesley Azana, lá de Santo Antônio do Pinhal, pertinho de Campos do Jordão. Que Deus abençoe vocês também. E um forte abraço para você que esteve conosco. Que o Senhor venha sobre a sua vida, te fortalecendo e te abençoando, tá bom? Ficamos por aqui. Paz do Senhor Jesus. Uma terça-feira abençoada. Forte abraço e até mais.